Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez removerei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra
a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Que texto maravilhoso e intrigante. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem graciosamente nos dado. Graças pela tua presença, graças pelo teu amor, graças, ó Deus, pela paz do Senhor que está sobre o nosso coração. Abençoa, Deus, o culto esta noite aqui. Nós já temos a tua presença, já temos a ação do Senhor sobre nós. Dá-nos agora direção da tua palavra, para entendermos a tua palavra e, ó Deus, aplicarmos a tua palavra com alegria em nosso coração, para a glória do Senhor somente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, 15 minutos antes de eu vir para cá, talvez, começou a me vir uma outra mensagem no coração. E eu disse para cá, Deus está me dando uma outra palavra, mas ainda não elaborei essa palavra, então creio que ela vai ficar para domingo que vem, se Deus assim permitir. Mas hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que afeta a todos nós. Eu quero falar sobre a questão do desânimo. Quantos já se encontraram desanimados na vida? Quantos estão desanimados? Quantos já passaram por períodos de desânimo completo? Essa palavra é interessante, desânimo. Ânimo vem de alma, ânima, vida. Desânimo é perder o ânimo, é perder a alma, é perder a força da vida. Eu acho que desanimar é uma atitude que todo mundo já experimentou e que com certeza ainda em muitos momentos experimentaremos. A gente às vezes começa bem uma situação, mas aí por uma questão ou outra acaba desanimando no meio do caminho. É um livro que a gente pega para ler, é um trabalho que começa a fazer, é um exercício que começa, é um regime, seja lá qual for a situação, volta e meia nos pegamos desanimados diante daquilo que estávamos fazendo. Aqui nós temos essa noite uma palavra que nos ajuda contra o desânimo, a meu ver. O verso 3 vai nos dizer do texto que lemos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Desfalecer em vossos ânimos é desanimar. Então há aqui uma ordem contra o desânimo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Temos uma ordem, porque o desânimo é muito ruim, porque o desânimo leva-nos à inatividade, porque o desânimo às vezes nos leva à cama, porque o desânimo às vezes nos leva a adoecer.
Porque o desânimo às vezes nos leva a frustrações, a angústias. O desânimo às vezes nos leva a perder oportunidades, a perder conquistas. O desânimo é algo natural do ser humano, mas ele trabalha contra a vida cristã. Então aqui nós temos alguns princípios nesse texto, que a meu ver são importantes para manter o ânimo em nossa jornada de fé. Alguns princípios que nós devemos guardar no coração. E eu gostaria de brevemente falar com vocês sobre esses princípios de Hebreus capítulo 12. Primeiro princípio desta noite: para mantermos o ânimo, precisamos, em primeiro lugar, considerar as testemunhas da história. Eu acho isso algo fundamental. Considerar as testemunhas da história. Ele começa esse capítulo falando: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É interessante porque a palavra nuvem é significativa, rodeados é significativa, remete sempre à história de Israel, e testemunhas é algo fundamental. Quem são essas testemunhas a quem o escritor se refere? Elas estão no capítulo 11, o capítulo anterior. É o capítulo que fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó, de Sara, fala de Davi, Salomão e outros homens do passado que nós chamamos de os heróis da fé. Então são esses homens e mulheres da história bíblica, da história da revelação de Deus, homens e mulheres que confiaram em Deus, que viveram segundo a palavra de Deus no Antigo Testamento, homens que venceram, que caminharam pela fé, homens que são testemunhas de que é possível vencer, de que é possível caminhar, de que é possível viver com Deus num mundo tão tenebroso. Quando você lê as histórias destes homens no Antigo Testamento, e é importante notarmos que eles não estão ali por acaso. O Antigo Testamento não é um livro que caducou, como querem alguns teólogos contemporâneos, que nada sabem a respeito da revelação. O Antigo Testamento não caducou. Nós não estamos mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Mas se você observar todo o Novo Testamento, se reporta ao Antigo Testamento. Paulo constrói toda a argumentação do livro de Romanos, do livro de Coríntios, de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Toda a argumentação teológica de Paulo está firmada, enraizada, fundada no Antigo Testamento. Jesus falou o tempo todo sobre o Antigo Testamento. Então, os exemplos que estão no Antigo Testamento não são histórias que estão ali para passar o tempo. Não são historinhas que a gente lê para as crianças dormir.
não são passatempo, não. Eles estão ali porque têm um objetivo. Hebreus nos mostra isso. Eles têm um objetivo. Eles são testemunhas para nós. Não são testemunhas para eles. Não são testemunhas para o passado. São testemunhas para nós, porque o escritor de Hebreus diz: nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São Noé, Abraão e todos que eu citei e os que eu não citei, porque eles testemunham de que é possível acreditar em Deus, é possível viver por Deus e para Deus, mesmo num mundo perverso como viveu Noé, mesmo numa época tão trágica quanto viveu Ló, mesmo numa época tão difícil quanto viveram os reis que passaram pelo cativeiro babilônico, pelo cativeiro assírio. Então eles são testemunhas de que Deus está agindo no mundo, desde o começo até hoje. Então é possível entender, quando olhamos para estas testemunhas, que podemos caminhar com Deus, não importam as circunstâncias. Quando olhamos para essas testemunhas, percebemos que é possível viver com Deus, não importa o jeito que esteja o mundo. É possível continuar acreditando em Deus, mesmo contra a esperança. É preciso e é possível ter esperanças em Deus, mesmo contra toda a realidade que nos cerca. Então, quando estivermos passando por períodos de desânimo, para manter o ânimo, para manter a vida na alma, para manter a alma na vida, para manter a força de caminhada, nós devemos olhar para as testemunhas. Estamos rodeados, e eles não estão testemunhando sobre nós, eles deram a testemunha, eles são testemunhas. Às vezes as pessoas entendem errado esse texto, como se nós fôssemos testemunhas para eles. Não, eles são testemunhas para nós, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, da ação de Deus. Então é possível acreditar e ter esperanças. Por isso, quando estivermos desanimados, nós devemos olhar para estas testemunhas da graça e do poder de Deus na história da revelação. E se o escritor de Hebreus podia olhar para os homens do Antigo Testamento como testemunha, nós, século 21, podemos olhar para os homens do Antigo Testamento e as mulheres como testemunhas de Deus. Também podemos olhar para os homens e mulheres do Novo Testamento, para Paulo, para Pedro, para Tiago, para João. Nós podemos olhar para esses homens, e não só para eles, nós também, se já o escritor de Hebreus estava rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós no século 21 estamos lotados de testemunhas, porque podemos olhar para a história, não só a história do livro de Atos, podemos olhar para a história da igreja, podemos olhar para John Wesley, para Charles Finney, podemos olhar para John Knox, podemos olhar para os grandes homens que viveram no passado, que foram testemunhas do poder, da grandiosidade e da ação de Deus. Então, como se combate o desânimo? Você precisa ter um olhar nas testemunhas. Você não pode esquecer das testemunhas. Você precisa ter o coração voltado para as obras que Deus já fez na história. Como se mantém o teu coração animado? Você precisa ler, estudar e meditar sobre as grandiosidades que Deus já executou na terra no passado.
e ter isso como âncoras da tua alma. Às vezes a gente começa a desanimar na vida, a gente começa a se entristecer e esquece de que Deus deixou as testemunhas na história para nos mostrar que Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. E Ele continua testemunhando através dos seus servos o seu poder e a sua grandiosidade. Então precisamos fixar os olhos nas testemunhas. Quando eu estiver próximo do desânimo, eu devo realimentar e aquecer o meu coração, lembrando das testemunhas que tenho na história da revelação de Deus. Esse é o primeiro passo para manter o ânimo. Existe um segundo passo para manter o ânimo. Nós precisamos, além de considerar as testemunhas na história, precisamos também considerar os perigos que nos cercam, porque os perigos vêm para nos desanimar. Existem muitos perigos que nos cercam, e precisamos considerar esses perigos para não cedermos a eles, porque se cedermos a eles, então certamente o desânimo virá. E quais são os perigos? Ele relata no texto alguns. Primeiro, os embaraços. Ele diz: deixemos todo o embaraço. Irmãos, o que é um embaraço? Eu não sei se você já soltou papagaio, soltou pipa quando criança. Eu já soltei. E era muito ruim quando estava soltando e de repente acontecia alguma coisa, caía a latinha e embaraçava a linha. Eu não sei se você já pescou, mas é muito ruim quando você está pescando e de repente alguma coisa embaraça a sua linha de pesca, porque o embaraço representa o quê? Perda. Embaraço representa perda de tempo. Embaraço representa perda de produto. Embaraço representa perda de alvo. Então o texto diz: deixemos todo o embaraço, porque tem muitos embaraços na vida. É uma pessoa que você conhece, é alguém que você acha que é amigo, mas não é. É um namorado, é uma namorada, é um emprego, não sei. Deixemos todo o embaraço. São coisas que vêm, que parecem ser boas, mas elas são um enrosco para a nossa vida. Deixemos todo o embaraço. E o pecado também é outro. Olha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele vai falar sobre o pecado e vai falar sobre a falta de santidade, que é um resultado do pecado. Seguir a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Deixemos o pecado, porque essas coisas são tropeços que vão levar ao desânimo completo. Quando eu caio no embaraço, a tendência é desanimar. Quando eu caio no pecado, a tendência é entrar o desânimo no meu coração. Deixemos o pecado. Mas ele continua falando dos perigos aqui, que fazem com que a gente desanime. Deixemos a raiz de amargura. Olha lá, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, porque alguém pode se privar da graça de Deus. Alguém pode ficar fora da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando, ela não estava ali, mas ela começa a brotar no coração. A raiz de amargura, ela surge num coração, quando há espaço no coração para ela surgir. Raiz de amargura, eu me lembro dos espinhos e carrapichos. Quando você tenta plantar alguma coisa e está cultivando aquilo, de repente tem um espaço ali e começa a surgir um espinho, começa a surgir um carrapicho, começa a surgir uma raiz de amargura.
Você diz, mas da onde é que apareceu isso? Apareceu do nada, mas apareceu. De repente ela está ali, ela começa a surgir, começa a brotar. E ele diz aqui, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Verso 15 que lemos. Ou seja, o que é a raiz de amargura? Amargo é alguma coisa que é indigesto na vida, alguma coisa que a gente não engoliu, alguma coisa que azedou dentro de nós. É uma palavra que alguém falou que a gente não gostou, é alguma coisa que alguém fez contra nós que não ficou legal, é uma palavra de um marido para uma esposa que não caiu bem, é uma palavra de uma esposa para um marido que não foi boa, é uma atitude de um vizinho para com a gente, é uma atitude de um patrão, de alguém, alguma coisa de repente não caiu bem dentro da nossa alma, e a gente não eliminou aquilo que tem que eliminar. Quando vem alguma coisa que você não gosta, você tem que eliminar. Quando vem alguma coisa cheirando enxofre, tem que mandar embora em nome de Jesus. Tem que se livrar disso. Porque se fica na tua alma, se fica no teu coração, na tua mente, aquilo maquinando dentro de você, não, mas ele me falou isso, ela me falou aquilo, não, ela não tem o direito de fazer isso comigo, e vai maquinando, e vai azedando, aquilo se transforma numa raiz de amargura. Tem pessoas que carregam 20, 30 anos, uma palavra que foi falada lá atrás, e ele guarda aquilo dentro da alma, e vai azedando ele, e vai amargurando o coração durante 20, 30, 40 anos. Misericórdia! Repreende isso em nome de Jesus, perdoa, limpa o coração, limpa a alma, em nome de Jesus. Nós temos que ser alegres, felizes, temos que estar com o coração liberto, purificado. Então, a amargura, a raiz de amargura, quando brota no coração, ela leva ao desânimo. A pessoa vai perdendo o ânimo, vai perdendo a força, vai perdendo a vida. E o estágio mais elevado do desânimo é a morte. Então vai levando a pessoa. E são perigos que estão ali, que podem prejudicar o meu e o seu coração. Veja que ele diz ainda que existe outro perigo, que pode causar o desânimo, que é a rejeição da palavra. Olha lá, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Isso aqui é fantástico. Ele faz uma comparação entre o povo de Israel e agora a nova aliança. E ele diz lá, eles rejeitaram, não ouviram aquele que os advertia, que era Moisés. Se eles receberam a punição, e eu vou tratar disso um pouco mais à frente, quanto mais nós, porque Moisés era da terra, mas nós estamos ouvindo o Cristo que é do céu. Então vejam que são perigos que entram na alma, que entram na vida e geram um desânimo. Às vezes eu me pergunto assim, por que eu estou tão desanimado? E eu não sei o porquê eu estou desanimado. Já se pegaram assim? Você de repente está triste, está desanimado, aí você fica pensando, mas o que eu fiz? O que aconteceu? Por que eu estou desanimado? E às vezes você não consegue encontrar a causa. A causa pode ter vários elementos, pode até ser uma dessas coisas que entrou e que você não percebeu, e que foi ficando e levou ao desânimo. Então cuidado com os perigos que levam a minha e a sua vida ao desânimo. E ninguém aqui essa noite, nem eu, nem nenhum de vocês aqui estamos imunes a qualquer dessas coisas que eu estou dizendo. Todos nós estamos sujeitos a ter qualquer uma dessas coisas, a deixar a raiz de amargura entrar, a não valorizar a palavra, a rejeitar as coisas de Deus. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso em algum momento da nossa vida. E isso vai levar ao desânimo. Então, para manter o ânimo, eu preciso cuidar com os perigos. Para manter o ânimo, eu preciso olhar para as testemunhas da história. Terceiro, para manter o ânimo, eu preciso considerar a correção de Deus.
Hebreus capítulo 12, verso 5 até o verso 9, que nós lemos, diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Essa tradução não é bem-vinda hoje em dia, no nosso mundo secular, porque ele diz assim: e o Senhor açoita, chicoteia a qualquer que recebe por filho. E ele continua dizendo: olha, condicional, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Nós os reverenciamos. Isso aqui é de uma época em que os filhos respeitavam os pais. Nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Vejam que aqui tem um processo de disciplina de Deus e de correção. Eu não estou falando aqui da gente excluir pessoas da igreja, não é isso. Mas tem pessoas que se gabam de fazer a coisa errada, estão fazendo lá o erro. Eu não sinto nada, para mim eu estou em paz, estou numa paz, numa alegria terrível. Olha, está tudo bem comigo, e está fazendo a coisa errada. Então, se está acontecendo isso, alguma coisa muito errada está aí. Por quê? Porque você não está sendo corrigido. Se eu estou fazendo alguma coisa errada e sou filho de Deus, é impossível que fique tudo bem para mim. Vai vir a correção, vai vir a disciplina, e o texto aqui ainda diz que Deus açoita. Deus pega o chicote para açoitar o filho que ama, porque se Deus ama, Ele disciplina. E Ele ainda faz uma pergunta: qual é o pai que amando o filho não corrige ele? Hoje em dia nós vivemos na época em que não pode corrigir mais, né? O Estado hoje proíbe a correção. É porque o mundo jaz no maligno, obviamente. Nós não queremos que o mundo vá se comportar segundo a palavra de Deus. Pelo contrário, eles vão estar cada vez mais contra a palavra de Deus. Existem países hoje em que os filhos pertencem ao Estado e não aos pais. Então o pai não pode, de forma alguma, corrigir um filho, porque se corrigir, o Estado ficar sabendo, eles tomam a criança do pai. Países de primeiríssimo mundo. Mas não é assim biblicamente. Aqui eu não estou falando de um pai que espanca o seu filho, não é isso. Aqui eu não estou falando de um pai que rejeita, que machuca o filho, não é isso. Isso também é pecado. Mas estou falando daquele que não corrige. E aquele que não corrige também peca. Porque a Bíblia ensina que precisa ser corrigido. Por quê? Porque Deus corrige a cada um de nós. Quando a gente erra, Deus corrige. Eu sei que essa mensagem não é tão bem-vinda, porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de ouvir: você é amado, o amor, o amor, o amor. É um amor que nunca corrige. É um amor que nunca diz: isso está errado. É um amor que aceita tudo e nunca mostra o certo. Então esse amor não é de Deus, é do diabo. Não serve. Mas aqui é o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que corrige. E Deus disciplina. O texto é claríssimo. Deus disciplina. E é importante saber isso para não desanimarmos. Porque Deus corrige o filho que ama. Então, se Ele está me corrigindo, Ele me ama. Agora, como é que Deus corrige? De várias formas. Como é que Deus açoita? De várias formas. Mas eu penso que às vezes Deus açoita pelas circunstâncias. Às vezes acontece, as circunstâncias vêm para nos açoitar. Às vezes Deus nos corrige por uma criança. Uma criança dá uma palavra para a gente corrigindo. Às vezes Deus nos corrige por um patrão que nos trata com aspereza, às vezes em algum momento, para a gente sentir a dor.
e perceber que devemos ser diferentes com outras pessoas. Às vezes Deus nos corrige por uma circunstância financeira. E aqui eu não estou querendo dizer que todo mundo que está passando uma dificuldade financeira está sendo açoitado por Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu digo que às vezes Deus pode fazer isso, porque Deus fazia isso com Israel. Deixava eles passar dificuldade para eles aprenderem a lição. Às vezes acontece de Deus, e é importante ser disciplinado por Deus. Às vezes é uma palavra dura. E aí a gente vai ao culto, vai à reunião da igreja, tem uma palavra dura, a gente fala, para trás de mim, Satanás. Do diabo isso aí, não, passa para o outro. Ai, que pastor mais estúpido, não sabe. Deus está corrigindo. E quando o pastor está falando uma coisa dura, saibam vocês, que está doendo mais aqui do que aí, viu? Dói mais na minha alma, porque primeiro vem em mim. Então, Deus sempre corrige, por uma circunstância, por uma dificuldade, por um problema, por uma palavra, seja como for, Deus açoita o filho que ama, para que ele entre na linha, porque se não açoitar, o filho desvia e vai para o buraco. Então às vezes Deus precisa falar, vem aqui que eu vou pegar o chinelo, não é? Os pais antigamente tinham vara. Me lembro do pastor Alejandro, que já está com o Senhor. Ele disse que chegou numa casa uma vez, e a irmã disse, pastor, está vendo aqui? Tem duas coisas que crescem aqui em casa, o filho e essa vara. Conforme o filho vai crescendo, a vara vai crescendo também. É a vara para correção. Estava lá, para correção. Não estou falando de espancamento, estou falando de correção, é diferente. Correção é uma coisa, espancamento é outra. Espancamento é do diabo, correção é de Deus. Então há necessidade da correção, e Deus corrige a gente de acordo com a nossa capacidade. Se nós somos muito pequenos, é um tipo de correção. Se nós somos crianças, talvez é chinelo ou vara. Se nós somos adolescentes na fé, talvez seja privação de celular. Assim, agora ficar um mês sem pegar no celular. Pronto, Deus fala isso pra gente. Não sei como ele faz, mas ele faz. Você fica um mês sem pegar no celular. É ruim, é duro, mas você fica. Se a gente é adulto, talvez seja outro tipo de privação. Talvez seja a palavra dura. Eu não sei, mas Deus corrige. E é bom que Ele corrija. Porque eu não quero desviar, eu não quero sair do caminho. Eu prefiro apanhar bastante, ficar com as costas ardendo, mas me manter no caminho, do que falar assim, oh, Deus é meu amigão, meu chegado e tal, e estou indo para o inferno. Não quero, misericórdia, misericórdia, não quero não. Prefiro chegar no céu faltando um olho, prefiro chegar no céu faltando uma mão, faltando uma perna, como Jesus disse, mas chegar, do que ter os dois olhos, as duas pernas, os dois braços e ir ao inferno. Então é importante a correção. Quando somos corrigidos, nós percebemos que somos amados, nós percebemos que somos filhos, porque o filho é corrigido. Se não tem correção, não tem pai. Ele diz aqui isso, se não tem correção, não tem pai. Então quando a gente é corrigido, a gente percebe que é amado, que é filho. E tem gente que acha que se corrigir o filho vai ficar com raiva dele, vai nada. Pelo contrário, quanto mais você corrige com sabedoria e na hora certa, mais teu filho te ama, mais ele te ama, com certeza, com certeza. Os filhos que mais amam os pais, que são apaixonados pelos pais, foram aqueles que mais foram corrigidos na hora certa. Aqueles que foram deixados, meu amigão, vem cá, te abraço, não sei o que, meu amigão, esse pode ter certeza que não tem tanto amor pelo pai, porque quanto mais você é corrigido, mais você ama. Então é claro que no momento da correção, nós não achamos bom, é claro, ninguém acha bom. Pega o filho no momento da correção, vou te dar uma chinelada, achou bom, gostoso? Não, não é bom. Na hora não é bom.
Mas depois, diz o texto, depois é bom. O problema é que nós somos imediatistas, em forma geral, nós queremos o bom na hora. Irmãos, tem coisa que para ser bom, precisa ser bom depois, porque na hora não pode ser bom. Se eu ficar buscando só o bom na hora, então eu vou ficar perdido. Porque tem muita coisa que para ser bom, precisa ser ruim primeiro, para depois ser bom. Tem muita coisa que para ser bom, precisa doer primeiro, para depois consertar. Precisa primeiro quebrar, para depois... É assim com machucado, não é? Você quebra, você vai no médico, você cortou, vai fazer a cirurgia, vai doer. Mas precisa doer primeiro, para depois consertar. Porque se não doer agora, não inflamar, não machucar, não agredir agora, depois não vai resolver. Então precisa primeiro doer aqui, para depois consertar lá. Tem coisa que é assim, e aqui na palavra é a mesma coisa. Na hora, o texto diz, na hora da correção, a gente reclama. Misericórdia, fiquei sem emprego agora, Senhor, não tenho dinheiro para pagar isso aqui agora, o que eu faço? Meu Deus, misericórdia da minha vida, estou passando uma dificuldade. Está passando aqui agora, para depois resolver amanhã. Amanhã vai ficar bom. Porque amanhã você vai ver de outros olhos. Eu, quando era criança, queria algumas coisas que ainda bem que meu pai não deu. Porque se ele tivesse me dado, talvez não estaria vivo hoje. Na hora, eu achava que meu pai era muito ruim. Mas depois, eu percebo que ele foi muito bom. É assim que funciona. Então, a gente precisa da correção. E a correção vem por meio das circunstâncias, muitas vezes. Mas a correção vem para manter o nosso ânimo. Ou seja, quando você é corrigido, você se percebe como filho, como amado, como querido, como cuidado por Deus. E isso te traz ânimo. Mas em último lugar, para manter o ânimo eu preciso olhar não só para as testemunhas, eu preciso olhar para o Senhor. Hebreus 12, 2 e 3 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então eu tenho que olhar para o Senhor. Para manter o ânimo eu tenho que ter um alvo fixo, e esse alvo é Jesus. Eu preciso olhar para Cristo. Muita gente desanima, porque olha para os problemas da vida e não para Jesus. Muita gente desanima, porque olha para as pessoas e não para Cristo. Precisamos olhar para Cristo. Tem bons exemplos e bons testemunhos que nós precisamos olhar, mas acima de tudo, precisamos olhar para Cristo. Porque se eu olhar só para os testemunhos, mas não olhar para Cristo, eu perco o alvo. Se você mantiver os seus olhos em Jesus, vai perceber que o próprio Jesus suportou afrontas dos pecadores contra si mesmo. Então, se você sofre afronta, saiba que Jesus suportou afronta inocentemente por você. Se você sofre desprezo, saiba que Jesus foi o mais desprezado de todos, por você. Se você sofre humilhação, saiba que Jesus foi humilhado, homem de dores, por você. Que isso traga ânimo ao seu coração. Porque quando eu olho para Jesus, eu começo a considerar a minha posição em Cristo. O verso 18 em diante vai dizer, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, as trevas e a tempestade, e ao sonido das trombetas, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não se lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com dardo.
E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tem muita coisa aqui, mas ele faz uma comparação aqui entre a realidade da antiga aliança e da nova aliança. Ele vai falar da antiga aliança. A antiga aliança foi dada no Monte Sinai, e quando Deus deu a antiga aliança no Monte Sinai, foi as tábuas dos 10 mandamentos e o pacto feito com o povo de Israel. Moisés estava no monte, tinha um monte que era palpável, que era aceso, e o monte fumegava como fogo, saía fumaça do monte, havia escuridão e trevas naquele monte, como uma tempestade que se abatia sobre ele, e enquanto o povo ficava olhando Moisés subindo no monte, buzinas de trombetas tocavam numa altura imensa, e vozes e barulhos se escutavam, e a visão era tão terrível, porque o monte chacoalhava e tremia como se fosse espedaçar-se, porque Deus estava descendo sobre o monte, Deus está colocando o pé sobre o monte, então o monte não estava aguentando a presença de Deus, e ele ia se despedaçando, e o texto diz que a visão era tão terrível, o povo gritou e disse: não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. O sentido de morte era muito grande, porque a presença e a santidade de Deus era tão tremenda, e eles contemplavam a sua fragilidade, o seu pecado, eles diziam: nós vamos morrer, não fale conosco. E até Moisés, que estava acostumado a falar com Deus, Moisés disse: estou inteiramente assustado e assombrado e tremendo, pela presença de Deus chegando. Então ele faz essa comparação com a comparação da nova aliança. Ele diz: ali foi assim, mas tudo aquilo ali que vocês estão vendo era apenas uma realidade que a Bíblia vai tratar como sombra, não era nem a realidade ainda, era só a sombra já era assim. Aí diz: vocês não chegaram lá, mas vocês chegaram muito mais além, vocês foram muito mais longe, porque aí tem a nova aliança. Vocês não foram ao Monte Sinai, mas foram ao Monte Sião, ao monte de Deus. Vocês não foram a Jerusalém terrena, mas vocês foram à cidade. Vocês foram como? Em espírito, em Jesus. Vocês foram à cidade celestial, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Vocês não viram os animais do monte, que não podiam nem tocar no monte, que morriam, mas vocês foram no lugar que não era nem de animais, era de milhares e milhares de anjos. E os profetas que viram um anjo se jogaram ao chão e disseram: vou morrer agora. Pela sensação de: se vocês chegaram até os milhares de anjos, vocês chegaram à universal igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês foram até Jesus, o mediador de uma nova aliança, é o sangue da aspersão. Não era mais o sangue de animais, mas era o sangue de Cristo. Então essa é a nossa posição, e isso tem que nos dar ânimo, porque se nós olhamos para Jesus, nós vemos onde nós estamos. Nós não estamos mais nas coisas da sombra, nós estamos na realidade das coisas celestiais. Isso deve encher de ânimo o nosso coração, deve encher de ânimo a nossa vida. Ele vai dizendo: se a antiga aliança, quando foi rejeitada, foi punida, imagine a nova. Então isso deve encher de ânimo o seu coração, porque você está numa outra realidade.
E aí continua comparando e dizendo: a voz do qual moveu então a terra. Quando a terra foi movida? Quando o monte Sinai chacoalhava e ia se despedaçando. Mas agora anunciou essa voz dizendo, olha lá o verso 26 em diante: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então ele diz: aquele reino moveu-se, porque aquela realidade era terrena, mas agora nós estamos recebendo um reino que não pode se abalar no céu, e isso deve trazer ânimo ao nosso coração. Então, quando a gente está desanimado, a gente deve pensar o quê? No reino que nós estamos recebendo, que é um reino inabalável, inabalável. Inabalável. Porque tudo que nós temos aqui se abala pela morte, mas o reino que nós temos jamais se abala. É o reino eterno. Isso deve encher de alegria o nosso coração, deve encher de ânimo a nossa alma. Ou seja, você deve estar animado todos os dias, porque quando você pensa nas coisas de Deus, no céu te aguardando, no reino inabalável que nós temos. Quantas vezes eu já tive essa experiência de estar triste, desanimado, e de repente fui invadido por um pensamento do céu, da presença do Senhor, da volta de Jesus para buscar a sua igreja, e aquilo me levou a um outro nível de vida, de alegria e de gozo na alma. Quantas vezes por dia você pensa na volta de Jesus para buscar a igreja? Quantas vezes por dia você pensa no céu, no reino inabalável que nós recebemos? Se não pensa, é por isso que a gente fica desanimado. Se pensar só nas coisas dessa vida, vai ficar desanimado mesmo. Se pensar só em política, vai ficar desanimado, hein? Se pensar só em esporte, vai ficar desanimado. Se pensar só em comprar coisas, comprar roupas, comprar carro, comprar, vender, vai ficar desanimado. Mas se você pensar no reino inabalável, meu irmão, não tem nada que possa te desanimar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. É a mensagem dessa noite para não desanimarmos. Considerai as testemunhas da história. Eles estão lá, testemunhando que Deus é Senhor. Considere os perigos que te cercam, cuidado, deixe o embaraço, deixe o pecado, deixe as coisas que podem te afastar de Deus. Considere a correção de Deus. Se está sendo corrigido, é motivo de alegria, porque você é amado e Deus está cuidando de você. Tem gente que acha que não está sendo cuidado de Deus porque Deus deixou faltar isso, aquilo ou outro. Eu vou dizer para você essa noite: se Deus está deixando faltar alguma coisa para você, é porque Ele está cuidando de você. Porque se Ele te desse tudo aquilo que você quisesse, você estaria muito longe dEle, porque não entraria na correção. Considere a correção do Senhor. Olhe para Jesus e assim entenda a sua nova posição em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. Nós queremos nos alimentar cada vez mais da tua palavra. Queremos ser possuídos por esse ânimo, por essa alegria do Senhor. Ajuda-nos a considerar as testemunhas. Ajuda-nos a considerar os perigos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais considerarmos a tua correção sobre a nossa vida. Ajuda-nos a olharmos para Cristo, alvo nosso, e assim entendermos a nossa nova posição em Cristo Jesus. Nós não chegamos ao monte que tremia, nós chegamos ao céu, à tua presença.
à presença dos milhares e milhares de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Cristo que derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário. Age no coração da tua igreja. Se há alguém desanimado esta noite, que o Senhor possa trabalhar neste coração para que volte o ânimo, volte a vida. Se há alguém cabisbaixo, que o Senhor levante a sua mente, o seu coração, a sua alma. Fortaleça cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus.